Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Eu hoje, agora mesmo, cheguei há 20 minutos, pouco mais, a casa e estive num workshop de nutrição dado por uma médica quiropata. E aquilo que eu vou falar aqui hoje é apenas um pequenino resumo daquilo que ela ensinou, que é quase tudo como eu ensino, tirando aqui um pormenor ou dois, que eu irei discutir com ela um dia mais tarde. Ora, boa noite a todos. Portanto, se o tema te interessa, fica atento até ao final do vídeo. É isso mesmo que eu vou aqui falar hoje, um bocadinho sobre nutrição, no geral, os 7 elementos essenciais para a tua saúde, que acabei de aprender, já sabia a maior parte, com uma médica quiropata. 2 anúncios, primeiro que tudo. Se tu és novo aqui no canal, se queres receber uma notificação sempre que eu entrar em direto, vais ao meu perfil, clicas onde diz ver primeiro, seguir, o botão que diz, a bolinha que diz seguir, depois tem uma opção que diz ver primeiro. Só fazes isso, que o Facebook, quando não tem problemas, ele avisa, todas as pessoas têm essa opção selecionada. Segundo aviso, é já daqui a 2 dias, menos de 48 horas, o nosso almoço convívio em Coimbra. Alguns de vocês pediram para fazer este tipo de convívios com as pessoas aqui do canal e do meu grupo de nutrição, etc. E nós decidimos fazer aqui na zona de Coimbra, aqui salvo seja, que também não é aqui onde eu vivo, sou da Marinha Grande, mas vai ser no sábado, dia 8, ao meio-dia. Para quem quiser ir, tem que mandar uma mensagem privada, custa 8 euros a refeição, é só mandar uma mensagem privada para eu dar os dados todos, a morada, etc. E será um prazer ter-te lá connosco, para podermos conviver um bocadinho, tirar fotos e guardar recordações de bons momentos. E boa noite a todos que estão a chegar. E se tu achares que aprender sobre saúde pode ter interesse para mais alguém, é só clicares no botão partilhar e partilha em privado, em público, como tu quiseres. Partilha estas informações. A maior parte das pessoas, algumas coisas destas já pode ter ouvido, mas a maioria nunca ouviram. E eu aprendi agora mesmo mais uma vez com uma médica, em que a especialidade dela é mais quiroprática, mas eles têm um método completo de abranger a saúde toda. E para quem é novo nestas coisas, ela começou por explicar aquilo que eu também, quem já me ouviu falar, já me ouviu dizer. A nossa saúde depende de 3 pilares, se podemos chamar assim: do stress químico, do stress físico e do stress emocional. Qualquer tipo de stress destes provoca no nosso corpo uma reação chamada stress oxidativo. É o que nos envelhece, é o que nos adoece. De uma forma simples e resumida, é isso. E não há nenhum que seja mais importante que o outro. A nossa saúde depende do equilíbrio destas 3 coisas. Tá? Stress químico tem a ver com a nutrição, stress físico tem a ver com o nosso corpo, ossos, se tivermos um acidente, se não, etc. O físico, se existe coisas a fazer stress no corpo físico. E depois a parte emocional / espiritual, as emoções, aquilo que também vocês me ouvem falar aqui muitas vezes. O tema de hoje era nutrição, os 7 elementos essenciais para a saúde, ou seja, são 7 coisas que nós temos que tomar atenção para equilibrar estas 3 coisas, que são os pilares para nós termos saúde. Muito simples. Tá? O elemento número 1, nós temos que ter, e ela começou pela área dela, obviamente, nós temos que ter um sistema nervoso sem interferências. Temos que ter a coluna sem subluxações, que é uma deterioração das articulações. Tá? Que é uma coisa que eu tenho desde pequeno
e que só agora é que descobriram. E não foi preciso exame nenhum, bastou olhar. Bastou olhar para mim para me dizerem que eu tinha uma série de problemas. E pronto, os ajustamentos quiropráticos ajudam a restabelecer, a ajudar o corpo a desinflamar e a recuperar estas articulações, e isto diminui o stress físico e obviamente diminui o stress oxidativo, que é um dos pilares. Tá? O nosso corpo, tal como eu costumo dizer sempre, o nosso corpo, a natureza, o nosso corpo está sempre a querer curar-se. Ele só precisa da matéria-prima para se curar. Precisa ter... o nosso corpo é uma coisa inata que está dentro de nós, aos seres humanos todos, que começa na parte de cima, que é o cérebro, vai para baixo pela medula espinal e depois vai de dentro, que é os nervos, para fora, que é os órgãos. Que é desta forma que o nosso corpo funciona. Tá? Quando nós temos problemas de stress físico, nós estamos a interferir com estas comunicações. Tá? Portanto, é importante ter um sistema nervoso sem interferências. Número 2. Beber. Não sei se alguém já me ouviu falar de beber água. Tá? Ela fala de uma forma mais simples, eu vou mais ao pormenor, tenho um bocadinho mais de conhecimento, é normal, já estudei estas coisas há muitos anos. Ela fala de beber entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Mas na realidade, se nós pensarmos bem, se eu que peso 60 quilos e tu que pesas 120, tu de certeza tens mais necessidade de água. Tens mais necessidade de água, tens mais necessidade de proteína, tens mais necessidade de vitaminas, tens mais necessidade de tudo, porque tu tens o dobro do peso que eu tenho. Não é? Certo? Há aqui este pequenino pormenor que ela não refere, se calhar é para simplificar, porque ela sabe, e ela disse, a mesma coisa que eu costumo dizer, a maior parte das pessoas não bebe água suficiente. E isso, uma das coisas que faz, em termos de ossos, é interferir, ossos e músculos, interfere com o bom funcionamento disto tudo, tá? Dos músculos também. Se não houver água suficiente, as coisas começam a ficar perras. Depois ela também referiu, e vocês também já me ouviram aqui dizer, quem bebe álcool, quem bebe bebidas gaseificadas e muito café, que deve beber mais meio litro de água do que a mínima recomendada. Certo? E eu ainda acrescento, além disto, que se tu comes comidas com muitos químicos, se vives numa cidade que tem muita poluição, etc., o teu corpo tem mais necessidade de água e de nutrientes porque precisa para fazer o processo normal de desintoxicação. Tá? Número 2, beber água. Número 3, alimentação saudável e equilibrada. Tal como eu, também costumo dizer a mesma coisa, e todos os médicos desta área dizem a mesma coisa. Nós temos, a nossa alimentação tem que ser maioritariamente frutas e legumes. Mais de 50%. Ideal era 70%, mas pelo menos 50% deve ser frutas e legumes da natureza, sem químicos, sem nada dessas coisas. Ela referiu que nós devemos reduzir alguns tipos de alimentos, como principalmente quem tem inflamações, tem que reduzir o açúcar, o álcool, muito café, esse tipo de coisas, porque afeta, obviamente, mas também falou do excesso de gordura animal. E quando ela se referiu à gordura animal, mostrou uma fotografia de porcos e de comidas de cachorros quentes e de esse tipo de coisas, tá? É mais esse tipo. Na realidade, a proteína animal como a vegetal têm mais ou menos as mesmas características. É preferível a proteína vegetal. Ela referiu isso e eu concordo com ela, que eu também ensino o mesmo e tento fazer também o mesmo para mim próprio. E referiu também que é necessário reduzir os produtos refinados e apontou para a fotografia que tinha o pão, as farinhas refinadas, não é? Tudo o que é refinado perde o valor nutricional. Só ficam lá
hidratos de carbono que se transformam em açúcar e pouco mais, tá? E não é uma coisa boa. Isso aumenta as inflamações, tal como eu costumo dizer, e ela também referiu a mesma coisa. Número 4, fazer exercícios e também, que são exercícios, alongamentos. Tá? Esta é um dos hábitos que eu neste momento tive que ganhar, que não tinha. Tenho uma série de hábitos que já ganhei e agora vou ter que fazer 2 vezes ao dia novamente este tipo de hábitos. A maior parte das pessoas não tem este tipo de hábitos, que é fazer alongamentos no mínimo 1 vez por dia. O ideal, principalmente para quem tem problemas, tem que ser 2 vezes ou mais por dia. Tá? É um hábito que eu não tinha, comecei a criar desde o princípio deste ano, fazer alongamentos para aumentar a resistência elástica dos tendões. E não só. Tá? Tem montes de benefícios também. E utilizar o corpo de forma, de maneira simétrica. Tem a ver com as posturas. Nós temos más posturas, sentamos todos tortos. Nós, ao estarmos mal sentados, estamos a criar stress físico. Estamos a fazer pressão. Estamos a criar stress físico. E isso desgasta mais a zona onde está a haver esse stress físico. Tá? E, de uma forma simples, nós temos que nos mexer e convém fazer uns alongamentos ao pescoço, às costas, às pernas, aos pulsos. Tá? Muita gente abre os pulsos constantemente e não sabe porquê. Falta de nutrientes e falta de movimento, de alongamentos. Tem a ver com essas coisas. Número 5. Ainda ontem falei disto. Número 5. Ter uma mente sã e equilíbrio emocional. E ela referiu aqui 6 coisas. Número 1. Ter fé e confiança na cura. E confiança na vida. Tá? Esta semana, principalmente esta semana, eu fiz 2 vídeos sobre estas coisas de psicologia e etc. E tive muitas mensagens, dezenas de mensagens, onde se nota o negativismo das pessoas. As pessoas veem a vida negra, não conseguem estar positivas. E isto é extremamente importante. Uma pessoa que vê a vida negra, que não consegue estar positiva, está constantemente a criar stress emocional, que se transforma em stress oxidativo. Tá? Isto é extremamente importante. Daí ser uma das coisas que eu também ensino com alguma regularidade. Número 2. Temos que visualizar na mente aquilo que desejamos. Coincidência. Acabei de ensinar estas coisas também esta semana. Nós temos que, e não só esta semana, nós temos que deixar de pensar naquilo que não queremos, porque senão vamos continuar a ter o que não temos, e temos que ser capazes de aprender a ser capazes, que eu também não era há uns anos, de visualizar na mente aquilo que nós desejamos, tá? E ler afirmações positivas todos os dias. Eu faço isto, tá? Eu leio todos os dias afirmações positivas sobre mim mesmo, sobre as coisas que eu quero. Tá? Número 3, ou C, orar e meditar. Também já me ouviram falar que a meditação é ótimo para acalmar o corpo e a mente, mas para quem é religioso, rezar ou orar também tem o mesmo efeito. Ajuda a relaxar o corpo. Extremamente benéfico para a saúde. Número 4, ou D. Aprender a perdoar. Muitos de nós temos dificuldade, e eu também tinha muita, em aprender a perdoar. Guardamos mágoas. Essas mágoas só nos fazem mal a nós, a mais ninguém. Temos que aprender a lição e aprender a ser gratos por todas as experiências da vida. Parece que... Ainda ontem falei nisto, não é? Também, mais uma vez ontem. Nós temos que aprender que tudo o que acontece, nós temos que ver como experiência. Não é bom nem é mau, é uma experiência. Se a experiência te faz sentir mal, é porque tu estás a vê-la de forma negativa. Se a experiência te faz sentir bem, é porque estás a vê-la de forma positiva. Isto é preciso mudar. Quando nós mudamos esta filosofia de vida para gratidão, a nossa vida começa a mudar. Garanto-vos. E não é fácil no início.
mas é possível. Recebi muitas mensagens de alguns de vocês a falar que é difícil. Tá? É difícil, eu não consigo, só vejo desgraças e a minha vida acontece isto. As pessoas estão sempre negativas, a lamentarem-se, nem sequer acreditam, nem sequer metem em prática aquilo que eu acabei de ensinar. Tá? Nota-se perfeitamente na linguagem. Alguns vão fazendo, felizmente, e é esses que vão notando as diferenças. Quando a gente começa a tentar sair, não se nota a diferença de um dia para o outro, mas passado algum tempo começa-se a notar. Depois ela fala aqui de uma coisa que é eliminar as interferências emocionais, com uma coisa que se chama um ajustamento BEST. Isto tem a ver com a área dela, tá? Eu por acaso hoje fiz um ajustamento na parte da tarde e aproveitei, a médica só tinha mais uma pessoa para atender e eu fiz-lhe algumas perguntas, dei-lhe até algumas dicas sobre um treino que ela deu aqui há um mês atrás. E ela falou-me que existe uma técnica quiroprática e que para mim fez logo todo o sentido. Porque está tudo interligado. As nossas emoções, a postura do corpo, está tudo interligado. Uma pessoa deprimida geralmente tem tendência para olhar para o chão e andar mais curvada. Até a forma como a pessoa deprimida se senta numa cadeira é perceptível. Tá? Eu sei, já fui assim também. E eles têm uma técnica que também me vão fazer a mim, que ainda não fizeram, porque existem traumas emocionais que nós não temos consciência, ou de criança que não nos lembramos, ou até mesmo da barriga da mãe. E há ainda quem acredite que é de vidas passadas. Tá? Não vou entrar nesses pormenores, mas existe uma técnica física, que eu perguntei, ela não me deu os pormenores, só sei que é uma técnica física que ajuda a que estas mensagens positivas e que muda que muda o que está gravado no nosso subconsciente para ajudar o corpo agora a recuperar, a ganhar a nova postura que ele tem que ganhar, que perdeu ao longo destes anos todos. Tá? Achei fantástico. E depois fazer uma técnica, isto também é outra técnica deles, que se chama o Power March. É um exercício de alongamento em que ao mesmo tempo nós dizemos coisas positivas. Achei tão engraçado quando ela me deu um papelinho a explicar como é que eram os movimentos, ensinou-me a fazer e a frase, aquilo que diz, são coisas positivas. Na realidade tem a ver com gratidão. Eu aceito e respeito e compreendo todas as pessoas que me fizeram mal, todas as pessoas que trabalham comigo, a minha família, tudo coisas positivas para ajudar o nosso cérebro, o nosso subconsciente a encaixar essas mensagens. Mas depois, é uma coisa mais avançada, há aquela parte física que eu falei ainda agora, que faz a coisa ficar gravada no subconsciente. Ou seja, em inglês chama-se reprint, eu sei o que é, sei perfeitamente o que é. Existem outras técnicas para fazer isto, como a hipnose, já devem ter ouvido falar, também é altamente funcional. A hipnose para eliminar traumas, ou seja, vai-se ao cérebro, ao subconsciente da pessoa e muda-se o que lá está. Faz-se uma gravação, apaga-se o que lá está e faz-se uma gravação nova por cima do nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é que faz o que a gente faz tudo automático. Nós não precisamos de pensar em falar, em andar, em mexer os braços, os dedos. Nós fazemos tudo automático. É o nosso subconsciente que controla isso. E há coisas que ficaram gravadas lá quando nós estávamos a crescer, ou até mesmo na barriga da mãe. Tá? Estou ansioso para que eles me façam isso. Porque eu acredito perfeitamente que... Porque isto está tudo interligado. Tudo interligado. Tá? Número 6 dos 7 elementos essenciais para a saúde. Dormir uma média de 7 horas e meia por noite. Tá? Isto também é variável, também depende da nutrição que a pessoa tem. Uma pessoa com boa nutrição acaba por o corpo em menos tempo. Por exemplo, eu hoje em dia, a maior parte das vezes, durmo 6 horas. Eu acordo sozinho, sem despertador. 6 horinhas, 6 e pouco. Não preciso de mais, acordo fresquinho. Mas isso também sou eu que tenho uma boa nutrição, tomo uns suplementos bons e mais umas coisas. E isso faz diferença. O corpo descansa com mais qualidade. Dorme melhor, recupera mais rápido. Mas é necessário dormir
bem. E esta, em média, será o tempo que uma pessoa precisa dormir. Muita gente dorme 4, 5 horas, 4, 5 horas por noite. A gente aguenta uma noite ou duas e o corpo habitua-se, mas isso a longo prazo é extremamente prejudicial, porque é a dormir que o nosso corpo faz a maior parte dos processos regenerativos. Recomendação também é deitar cedo, antes da meia-noite. Na realidade, aqui, segundo o que eu ouvi até por alguns médicos, o nosso corpo está preparado, e era o ideal, era nós fazermos como os nossos antepassados. Antes de haver as televisões e a eletricidade, eles faziam isso. Tinham a casinha e o quintal e levantavam-se com as galinhas no amanhecer e assim que era de o anoitecer já estavam na cama. Tá? E alguns médicos defendem que realmente isso seria o ideal no dia a dia de hoje de uma cidade. Isso nem faz sentido. Mas fica a informação. Número 7, também falei disto ontem. Tão giro. Respirar. Uma respiração profunda. Quem viu o vídeo de ontem viu eu a fazer o próprio exercício. Respirar profundamente. Melhora a oxigenação do corpo, das células. Tá? E é imediato para o cérebro. Lembram-se que eu ontem falei disso? Uma das coisas para nós fazermos que transforma a nossa energia, mais oxigênio. Por isso é que o desporto, um dos benefícios do desporto é aumentar a oxigenação. E também é muito saudável. Tá? Devemos ter estes 7 hábitos são estas 7 coisas que nós devemos tomar atenção para ajudar a equilibrar estes 3 pilares, que é a única coisa que nos faz ser doentes ou ter saúde. É o stress químico, o stress físico e o stress espiritual. Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Vou só fazer aqui mais uns comentários. Não sei se alguém chegou que fez comentários. Olá António. Olá Susana Fernandes. Olá Hilda. Mary Grace, não estava a ver comentários agora que estou. Olá Paula Simão. Olá Carlos Xavier. Olá Elisângela. Beijinhos, beijinhos. Olá Mila. Olá Nanda. Mais. Olá Carla Vieira. Alô, corres 8 km? Boa. Muito bem. Paula Simão, 5 litros de água por dia. Não sei se precisarás de tanto. 5 litros de água por dia será para... Ora, 5 vezes 3, 15. 5 litros de água por dia é para uma pessoa que pesa 150 kg. Está bem, Paula? Não é preciso exagerar. Nem 8, nem 80. É tudo uma questão de equilíbrio. Pesa-te e calcula mais ou menos a quantidade que precisas. Se bebes muito café, se fumas, se bebes muito álcool, se comes comidas com químicos, aumentas depois meio litrinho de água, está bem? Em relação ao número que te dá. Faz a conta ao teu peso, é 1 litro por cada 30 kg de peso, está bem? Faz essa conta, é mais certo, não há necessidade de beber água a mais. Tá? A água a mais também pode provocar problemas, como por exemplo cirrose no fígado, caso não saibam, tal e qual como beber muito álcool. Tá? Que já é raro acontecer, mas já houve aí alguns casos aí pelo mundo fora, mas eram pessoas que bebiam 10 litros de água por dia, por exemplo. Está bem? Que eu recordo-me ter visto. Sem exageros, está bem, Paulo? Ler faz muito bem, é isso. Olá, Sebastião. Olá, Mira. Olá, Lia. Suzy, hipnose tem que ser alguém que saiba. Um hipnoterapeuta. Está bem? Eu tenho uns amigos meus ali na zona de Santarém que fazem. Numa clínica de medicina chinesa. Medicina tradicional chinesa. Está bem, Suzy? Eu sei que eles fazem. Paula, medicação também. Esqueci-me de referir a medicação. Tabaco, café. Químicos. Ingeres químicos, tem que ser um bocadinho mais de água. Agora, não é... Tu não pesas 150 quilos, para não? Acho que não. Mas... Depois estás sempre com sede por causa da medicação. Bebe uns chazinhos também. Tá? Voltando aqui. A médica, agora vou só tirei umas notinhas, obviamente, também. A médica explicou
a importância da digestão, como funciona o aparelho digestivo todo, explicou como é que se forma, eu também já aqui falei sobre isso, como é que uma pessoa tem uma hérnia do hiato, como é que uma pessoa tem azia, refluxo gástrico, essas coisas. Ela explicou o porquê e muito bem. O processo da digestão começa na mastigação. Ela referiu alguns pormenores em relação às crianças quando estão a crescer. A partir do momento, se tu tens crianças ou se estás a pensar ter, a partir do momento que o teu filho tenha um dente, começas a deixar de triturar tanto a comida. O hábito de mastigar é super importante, porque existem aqui uma série de substâncias na boca que é onde começa a digestão, e é importante a criança desde cedo começar a mastigar, tá? E há pais que não fazem isto, que trituram tudo durante muitos anos, tá? É muito importante. Ela explicou e faz todo o sentido. Explicou a laringe, o estômago, falou da acidez do estômago, falou da importância de beber água com limão em jejum ou vinagre de cidra, que faz o efeito que nós queremos, que é baixar, regular o ácido do estômago para nós fazermos bem a digestão. É o primeiro benefício, tá? Entre os outros todos. Portanto, é mais um médico a falar do mesmo. Ela falou que o excesso de gordura animal, estamos a falar das carnes, não estamos a falar do peixe. O excesso, tá? Excesso. Nós devemos consumir proteínas por prato, mais ou menos 15%. Tá? Claro que pode ser 10%, claro que pode ser 20%. Mais ou menos 15% do prato é proteína. Nós comemos muita proteína. Às vezes estamos a comer uma refeição e comemos muita carne, por exemplo. Tá? Não é um hábito bom. E ela falou que isso, a maior parte das pessoas, e eu próprio também ensino isso, que a causa principal dos diabetes, a causa principal dos cálculos biliares tem a ver com este excesso de gordura animal. Eu sei, está certo, os cálculos biliares, certíssimo. Normalmente são pessoas que bebem muito leite, proteína animal, tá? Pedras na vesícula, depois vão ao médico e manda-se tirar a vesícula, que é extremamente importante para o processo digestivo, tá? Ela falou que manteiga tudo bem, margarina nem pensar. Explicou o porquê. Gorduras hidrogenadas, tal e qual como eu explico. Não referiu muito o glúten, não falou assim nada de especial, mas explicou o processo que acontece no nosso intestino quando nós comemos coisas que não devemos. Ou, por exemplo, muita proteína animal até, ela referiu isso. Essa proteína animal, como o glúten, acumula-se na parede do intestino e apodrece na parede do intestino. E esse apodrecimento na parede do intestino vai destruindo, ela explicou, até desenhou as vilosidades intestinais, que são aqueles pelinhos microscópicos que a gente não vê, que está na parede do intestino, que faz a seleção do que é bom e o que é mau e que manda para a corrente sanguínea as vitaminas, os minerais, aquilo que é bom, os aminoácidos, manda para a corrente sanguínea isso. Tá? Eu tenho um bocadinho mais de conhecimento do glúten, etc. Ela não referiu muito isso, mas explicou exatamente o processo que acontece. Tá? Só não falou muito do glúten. Falou de porcarias que a gente come, químicos, excesso de proteína animal, acumula-se na parede do intestino, e está certo, e apodrece lá dentro e vai estragando o intestino. Tá? Falou do microbioma, das bactérias, do equilíbrio das bactérias no intestino. As bactérias são importantes para produzir enzimas e para produzir toxinas. Elas referiu isto até ao pormenor. As bactérias no intestino produzem toxinas para as porcarias que a gente come. São coisas que não são boas. Se as bactérias estiverem equilibradas, elas vão produzir uma toxina que vai eliminar aquela porcaria que vai ali que não devia ir. Tá? Mas que depois tem que sair pelo corpo. E também voltou a referir, falou da prisão de ventre, também falei esta semana da prisão de ventre, e ela falou da água, explicou o processo todo, o que é que acontece quando a gente não bebe água, e que a água é a coisa número 1 para resolver a prisão de ventre. Quem viu os vídeos desta semana, eu falei disso, e é verdade.
nós precisamos de beber água suficiente. Ela falou em termos de dieta, o equilíbrio ideal. Ela falou que existem outras dietas. A dieta que é boa para mim pode não ser tão adequada para ti e vice-versa. Existem muitas dietas, mas o ideal é ser aquilo que eu também defendo, é ser uma dieta alcalina, com alimentos alcalinos, em que o prato deve ter 15% de proteína, de preferência vegetal, 25% de gorduras, a importância das gorduras. Também falou do mito do colesterol, até escreveu lá um link de um vídeo estrangeiro com tradução em português para as pessoas verem, que chama-se A Farsa do Colesterol, e eu até interrompi e disse que também havia em português pelo Dr. Laia Ribeiro, que tinha sido o médico que lançou o primeiro medicamento para o colesterol, onde se explica que isso é tudo uma grande farsa para se vender medicamentos, e ele sabe que esteve lá. Mas voltando aqui, 25% de gordura, 15% de proteína, e o resto deve ser hidratos de carbono, eventualmente de cereais, mas coisas integrais. Ela referiu isso, tem que ser coisas integrais. Se for arroz, tem que ser integral, mas se for frutas e legumes, tem que ser biológico. Falou também dos conservantes. Ela falou disto, temos que aprender a ler os rótulos. Se disser lá não sei das quantas, isto são conservantes. Tudo que tiver açúcar é mau, inflama o corpo. Qualquer coisa que termine em ose, maltose, deltrose, não sei o que, ose, lactose, é tudo, frutose, é tudo açúcares. Ler os rótulos, evitar estas coisas todas. Depois ela disse que queria dar, depois lá na clínica, queria dar uma lista de alimentos ácidos e alcalinos. Na lista que ela tinha, eu também tenho uma lista dessas, é um bocadinho diferente da dela. Na lista que ela tinha, o alimento mais alcalino que existe é o espinafre. Tá? E eu estive lá a ver, li alguns. Ela disse que depois dava aquilo a quem quisesse, porque nem toda a gente quer. Tá? Eu vou querer, né? Como é óbvio. E ela terminou com uma comparação de um estudo entre 5 alimentos em que foi visto ao pormenor microscópico a quantidade de vitaminas e minerais. A comparação entre o biológico e aquilo que tu compras no supermercado que não é biológico. Tá? Qualquer um deles, não tirei notas dos valores, mas alguns deles era 10 vezes mais. Feijão, a couve, a alface, o tomate e o espinafre. Feita a comparação de espinafre com químicos, produzido com químicos, e do espinafre produzido de forma biológica. Todos eles têm mais nutrientes. Tá? Eu costumo aqui dizer que a única garantia que a gente tem de biológico, a única garantia que aquilo dá, é que não levou pesticidas. Mas se não leva pesticidas, as bactérias, se houver bactérias na terra e nutrientes na terra, a planta vai absorver mais. Tá? Tem a sua lógica. Portanto, comer biológico. Aí ela terminou a falar de suplementos vitamínicos e falou uma coisa que eu não sabia. Ela trabalhou numa empresa que fazia, no Canadá, uma empresa que fazia suplementos vitamínicos. E ela disse, também já me ouviram aqui dizer, que a maior parte dos suplementos vitamínicos, eu estou a falar daqueles, não estou a falar de suplementos que são alimentos, estou a falar daquelas vitamina D, a vitamina E, o magnésio, o não sei quê, o não sei quantos. Ela disse que mais de metade do que existe no mercado, e eu sou mais radical, que é bem mais que metade, é quase tudo, está ali 10 ou 15% que se aproveita do que se vende nas ervanárias destas coisas, que é os comprimidos com vitaminas, tá? Que não é da natureza, é feito em laboratório, e ela trabalhava num, e ela explicou que a maior parte não presta, porque o corpo não absorve a maioria do que lá vai, porque não é igual à natureza, tá? Não é por acaso que eu uso suplementos, mas uso coisas completas, alimentos. Isso é que tem poder, é mais completo, é coisas da natureza. Suplementos é importante, muito importante. Hoje em dia, nós temos 1/3, mais ou menos, em média, daquilo que precisamos, e a maior parte das pessoas não usa. Mas quem usa
pelo menos coisas boas, sabe perfeitamente que a qualidade de vida muda completamente. Eu já vi todo o tipo de doenças a desaparecer. Parece milagres, mas não é. É um corpo em que nós temos estes cuidados, né, da alimentação, fazemos um bocadinho de exercício, bebemos água suficiente, dormimos bem e tomamos uns suplementos, e este equilíbrio destas coisas todas, e trabalhamos as emoções, e este equilíbrio destas coisas, o corpo começa a funcionar melhor e desaparecem os sintomas e as dores e as doenças e as pedras não sei onde e os problemas da tiroide e os problemas não sei do quê e os cancros às vezes. Isto é tudo um equilíbrio, tá? Se o corpo anda desequilibrado e toda a gente anda com o corpo desequilibrado, ou quase toda, né? Nós temos que fazer coisas extras. Ao contrário daquilo que muita gente acha que não precisa de fazer suplementos alimentares, os nossos antepassados faziam isso, talvez até de forma inconsciente. Os nossos antepassados criavam os alimentos, por exemplo, as hortaliças e esse tipo de coisas, e punham só coisas da natureza. Estrume da vaca. E punham uma coisa muito importante. As cinzas da lenha que usavam para aquecer a casa. De manhã levantavam-se e punham as cinzas. Algumas pessoas ainda fazem isso, felizmente. Levantavam-se e punham as cinzas da lenha que tinha ardido para aquecer a casa durante a noite, por exemplo, ou a comida, que era tudo a lenha, na altura. E punham essas cinzas em cima da agricultura. Para quem não sabe, as cinzas são 99% de minerais que vão para as plantas, que vão para a terra e que as plantas voltam a absorver. O problema é que a maior parte do mundo, por causa dos químicos, estragaram a terra. E a terra hoje em dia tem muito poucos minerais e as plantas têm muito menos quantidade do que tinha antigamente. Por isso é que mudar aquilo que a gente come faz diferença na nossa saúde, mas tomar um bom suplemento faz a outra diferença que é necessária. Porque a comida não é produzida com cinzas, a não ser que tu tenhas um quintal e faças isto. Não é? A maior parte das pessoas vive em cidades, em apartamentos, e já não faz estas coisas. Tá? Outra das coisas que os nossos antepassados faziam como suplemento, sem saber, que eu ensino aqui, que toda a gente precisa de fazer todos os dias, é fazer o famoso caldo de ossos, a sopa dos ossos, cheio de colagênio, cheio de minerais. Os nossos antepassados também tinham esse hábito. Nós não temos, ninguém nos ensinou. Eu já tenho, aprendi e agora tenho e já vos ensinei, alguns de vocês também já têm. É um dos melhores hábitos que nós podemos ter. Pronto, foram estas as coisas que foram referidas hoje lá no workshop de nutrição, se assim se pode chamar. Portanto, é importante ter um sistema nervoso sem interferências, o esqueleto. É importante beber líquidos. É importante ter uma alimentação saudável e equilibrada. É importante fazer exercício, alongamentos. É importante ter uma mente sã e equilíbrio emocional. É importante dormir bem, descansar. E é importante respirar. Tá? Respirar. Nem que seja uma vez por dia a gente respirar fundo, como eu ensinei ontem. Tá? Isto foi só apenas um bocadinho do que eu aprendi e um bocadinho do resumo e a minha opinião. Está bem? Portanto, se tu és novo, nunca ouviste estas coisas, parece muita coisa. Tu já andas aqui há algum tempo, já ouviste provavelmente estas coisas todas ditas por mim à minha maneira. Está bem? Foi só um bocadinho para dar mais uma vez estas ideias, mais um bocadinho de conhecimento e foi só isso. Portanto, obrigado pelos corações. Estou a ver muitos corações, muito obrigado. Vou só aqui voltar um bocadinho atrás. Nada. Paula Simão, bebe metade do que estás a beber. No máximo 3 litros, está bem? Não bebas mais. Se quiseres beber mais, bebe chás. Bebe um chás de cogumelos. Vai a uma ervanária e compra um chazinho de cogumelos, em pó. Cogumelos medicinais. Da medicina chinesa. Isso é extremamente bom. Lá, Rosa Coelho.
Mila Fonseca, toma muita medicação para os nervos e para a dor. Eu sei perfeitamente o que é que isso é. É o meu dia a dia, é ajudar pessoas a largar essas coisas todas e a viver sem dores. Não é? Há uns que é mais rápido, há outros que demoram mais tempo. É preciso querer fazer as mudanças, tá? É preciso querer. Se quiser ajuda, pode mandar uma mensagem. E também tem a obstipação. Esta semana fiz um vídeo, vá ver. Esta semana, foi acho que na terça-feira, fiz um vídeo sobre esse problema, tá? Está lá bem explicadinho qual é o problema. E eu garanto-lhe que aquelas 3 coisas que eu ensinei, pelo menos 2 delas estão desequilibradas. Está bem? A começar pela água. Aposto. Não é, Mila? A aguinha é suficiente? Está muito frio, né? Passa a vida na casa de banho, né? Estou a brincar consigo, mas eu sei que é assim. Eu vejo as desculpas que as pessoas dão para continuarem a não beber água suficiente, que é o primeiro hábito que se tem que ganhar para qualquer pessoa que quer mudar a saúde. Para ter saúde, tem que se beber água, líquidos suficientes. Tá? Se precisar de ajuda, posso mostrar dezenas de pessoas que melhoraram isso tudo em... Alguns é de um dia para o outro. Outros é 3 dias. Pronto. Beber mais água, comer mais fibras e parar de ingerir os alimentos com leite animal. Tão simples. É tão simples que a maior parte das pessoas nem faz. Não acredita. Rosa Coelho. Hérnias discais. Tem dores? Manda-me uma mensagem privada, está bem? Ou então guarda a pergunta para amanhã. Amanhã é sexta-feira, é o dia das perguntas e das respostas, está bem? Senão o vídeo vai ficar outra vez muito comprido. E amanhã eu quero que vocês tenham perguntas. Amanhã é que é o dia de fazerem as perguntas que quiserem. Não há tema nenhum específico. Está bem? Rosa, hérnias discais tem a ver com substâncias que nós temos nas nossas articulações, nas vértebras e nos ossos, aqui nos encaixes dos ossos, etc., que estão gastas, gastaram-se demais. No caso das hérnias tem a ver com as vértebras. Temos uns discos que têm essa substância. Se a gente não dormir bem, se a gente não beber água, se a gente não fizer exercício moderado, se a gente não fizer uma série de coisas, maus hábitos e stress físico demais, às vezes esforços mal feitos, não é? Como isso está tudo desequilibrado, arrebenta. É o nome que se dá. Hérnia discal. É o disco que arrebentou, porque não tinha condições suficientes para voltar a produzir. Quando nós estamos a dormir, o nosso corpo produz esse líquido. Não é bem um líquido, é tipo uma gelatina. Mas o nosso corpo produz, é o nosso amortecedor, na realidade. A gente gasta durante o dia com os movimentos, mas o nosso corpo, se estiver a funcionar bem, a gente dorme e acordamos e está tudo pronto para gastar outra vez. Quando a gente não tem cuidados, eles arrebentam. Porque vai gastando, tem pouco óleo, massa no amortecedor, começa a ficar perro, há um movimento maior e arrebenta o disco. E depois ficam lá os problemas. Mas de qualquer maneira é possível viver sem dores, de forma natural, Rosa. Se quiser, manda uma mensagem privada que eu mostro-lhe. Problemas de ossos e pessoas que estavam para ser operadas e nem sequer foi preciso. Com problemas desse género, dos ossos, tudo gasto, coisas a arrebentar e ossos regenerados, que se nota. Está bem? E amanhã, se quiser, posso dar uma explicação mais comprida. Susana Fernandes, depois manda uma mensagem, está bem? Tenho aqui dezenas delas, certeza, já para responder. Mas hoje tive um dia bastante ocupado, respondi a algumas à meia da tarde, mas já devo ter aí mais outras dezenas. Está bem? Mas eu respondo-lhe assim que eu tiver um bocadinho, provavelmente só amanhã, está bem? Mas eu tenho mesmo um link de um vídeo que eu fiz a explicar os benefícios e como é que se faz. Mas é muito simples, é água, ossos, espinhas de peixe, se a gente quiser, com mais algumas coisas para dar sabor, e é lume baixinho, muito tempo, e aquilo vai libertando dos ossos, ou das patas das galinhas, ou da mão de vaca, ou do pé de boi, como se diz no Brasil, aquilo vai libertando colagênio, que é extremamente importante para os ossos, ossos e para a pele e para tudo, é bom para tudo, e os minerais que nos fazem bem também, tá? É uma forma barata de nós termos mais alguns minerais e mais colagênio que nós vamos perdendo também à medida que vamos envelhecendo. Susana, depois lembra-me, está bem, manda uma mensagem com isso, a pedir isso. Que eu tenho um link aqui, eu chego aqui ao meu telefone, escrevo ossos e aparece-me logo aqui
e é só copiar e colar e mando para si, e depois vê o vídeo e está lá tudo com mais pormenores. Está bem? Lá mira. Flipa. Não vou falar aqui de marcas, está bem? Não vou falar aqui de marcas. Mas posso falar contigo em privado, está bem? Com todo o gosto. Mas não vou falar uma questão de respeito. Não vou falar aqui. Vocês viram, eu tento sempre não falar de marcas de nada. Está bem. Mas a maior parte do que se vende por aí não tem valor. Mas há algumas regras que a gente pode seguir. Não é muito fácil. A maior parte das pessoas diz que até quer tomar os suplementos e pergunta-me o que é que tu recomendas para o meu problema. E eu recomendo-lhe alguns. Pronto, e digo que vão aqui à Herbanar e procurem uma coisa que seja assim, assim, assim e de acordo com os problemas. Está bem, Filipe? Fala comigo em privado. Eu explico-te essas coisas todas. Para não estar aqui a falar de marcas. Mila, então depois manda-me uma mensagem. Está bem? Que eu ajudo, mostro-lhe, etc. Olá, Simão, Websars. Deise Simão, estás interessado em saber o quê? Não sei. Susana já me escreveu? Pois. A Susana e mais não sei quantas dezenas de pessoas, está bem? Hoje já não vou responder a mensagens, tenho aqui mais algumas coisas que tenho que fazer ainda hoje. Mas amanhã eu vou responder a todas as pessoas. Normalmente eu respondo a todas as pessoas. Pode haver uma ou outra que por acaso passe. Olha, mas manda-me outra vez a mensagem. Porque ela volta para cima, né? Porque às vezes são muitas e às vezes pode passar alguma. É raro, mas eu sei que já aconteceu. Portanto, estou aqui para ajudar. Às vezes pode demorar um bocadinho a resposta, está bem? Mas com todo o gosto. Beijinhos e abraços. Amanhã, sexta-feira, trazes perguntas. Tens uma pergunta, tens uma dúvida, tens uma dificuldade em mudar algum hábito que queres mudar, tens uma doença que não sabes bem qual será a melhor forma natural de lidar com ela, qualquer coisa. Tens coisas de psicologia ou uma opinião qualquer de uma coisa qualquer que não tenha nada a ver com isso. Se quiseres, também já aconteceu em algumas sessões dessas de sexta-feira, as pessoas perguntarem-me coisas que não tinham nada a ver, era a minha opinião. Uma vez perguntaram-me se eu acreditava em Deus, por exemplo, esse tipo de coisas. E eu dei a minha explicação e a minha opinião. Pronto, as pessoas querem ouvir. Às vezes gostam de ouvir os meus vídeos, querem ouvir a minha opinião de determinados assuntos que não têm nada a ver com estas coisas às vezes. Portanto, é qualquer coisa. Amanhã são vocês que mandam. Vocês perguntam e eu respondo. Tão simples. Hã? Maravilha. Muito grato a todos. Só para relembrar, sábado, depois da manhã, está quase. Meio-dia, Coimbra, almoço convívio. Alguns de vocês já confirmaram. Vai ser um prazer enorme. Vamos conviver, tirar umas fotos e passar uns bons momentos. E terei todo o gosto em receber-te a ti também. Desde que tenhas atitude positiva, né? Obviamente. Se não tens, sais de lá positivo. Já podes ter a certeza. É tudo gente boa. Portanto, a coisa pega-se. Portanto, beijinhos e abraços. Amanhã, 21h30, horário de Portugal Continental. Estou cá para responder a qualquer questão que tu tenhas, que queiras a minha opinião. Beijinhos, abraços e um resto de noite tranquilo e até amanhã. E muito grato a todos que clicaram no botão partilhar, porque é dessa forma que eu não tenho poder para ir para a televisão. Não tenho aqueles milhões todos que é preciso para ir para a televisão, falar, etc. Tá? Um dia vão-me convidar para ir à televisão. Tenho a certeza absoluta. Eu já ando a receber convites até de empresas para fazer publicidade aos produtos dele. Já recebi, ainda a semana passada, convites e eu eventualmente até posso aceitar, mas tem que ser alguma coisa que eu use e que eu tenha a certeza que aquilo é bom. Se for, até posso aceitar, mas fazer publicidade só porque vão-me pagar dinheiro, só para eu dizer bem de uma coisa qualquer, como eles fazem com os atores e com as pessoas famosas, os futebolistas e etc, que as pessoas famosas, eles pagam um dinheirão para dizer que qualquer coisa que faz bem.
né? Metem o reclame na televisão e como dá na televisão vai toda a gente a correr a pensar que aquilo é assim que funciona. E eu não sou assim, está bem? Aquilo que eu recomendo é porque eu tenho conhecimento de causa e a maior parte do que eu recomendo eu uso, está bem? Portanto, é assim que eu funciono. Portanto, se estás a pensar que me vais conseguir pagar não sei quanto de dinheiro para eu fazer publicidade ao teu produto, que tens uma empresa com produtos naturais e que são muito bons e não sei o quê, eu vou ver a parte toda científica, como é que é produzido e não sei o quê. Portanto, não vale a pena que eu não me vendo por dinheiro nenhum. Eu sou uma pessoa que se eu confiar, eu até faço publicidade de graça, né? Portanto, se eu gostar, se eu confiar, eu funciono dessa maneira. Portanto, não estou à venda. Beijinhos e abraços, até amanhã, 21h30. Tchau, tchau.